pauta 2, a entrevista aqui com o Jornal da Manhã Paraná, na Jovem Pan, aliás, Paraná, o deputado Felipe Barros, também mencionado na investigação da Polícia Federal, criticou o indiciamento feito pela corporação. Apesar de não ter sido indiciado, ele, que é o líder da oposição ao governo na Câmara Federal, foi mencionado algumas vezes no relatório produzido pela Polícia Federal. De acordo com a investigação, Felipe Barros, do PL, teria conhecimento técnico sobre a divulgação de informações falsas, em especial questionando o sistema eletrônico de votação. Além disso, o documento da PF aponta que o deputado e o então ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, chegaram a definir uma espécie de metodologia a ser seguida para manipulação pública envolvendo cooptação de influenciadores, criação e divulgação de notícias falsas e convocações para atos. O deputado rebateu o conteúdo desse inquérito da Polícia Federal durante uma entrevista concedida ao programa RIC Notícias Opinião aqui da Jovem Pan News. Ele também criticou a investigação que culminou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras pessoas do governo anterior. A PF diz que eu tenho conhecimento técnico sobre urnas eletrônicas. Agradeço, porque de fato tenho mesmo, estudei. Quando fui relator do voto impresso, falei com mais de 30 especialistas, não só brasileiros, como norte-americanos e de outros países, sobre segurança cibernética nas eleições. Então, estudei muito sobre esse assunto, né? E eles, no relatório, dizem que tudo começa com um questionamento das urnas eletrônicas, né? E citam ali o meu nome por 3 ou 4 vezes, por conta da relatoria do voto impresso que eu fui em 2021. Veja, é um absurdo tão grande, porque o parlamento, como eu disse, já discutiu isso várias vezes, né? A lei de 2002 que aprovou o voto impresso era uma lei de autoria do então senador Roberto Requião, né? Que também é um defensor do voto impresso. É uma pauta, portanto, do povo brasileiro. O que eu espero é que haja, por parte do Procurador-Geral da República, o conhecimento técnico, a sabedoria, para que vejam aquilo que a Polícia Federal narrou, a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal que muitas pessoas acham, a Polícia Federal é isenta. Não, é a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Que o PGR leia os fatos e veja que ali só são elucubrações. Não há, efetivamente, absolutamente nenhum fato que possa condenar o presidente Bolsonaro. Não há, né? Você não pode criminalizar discussões ou pensamentos, né? Porque se discutiu a implementação do estado de defesa, a implementação do estado de sítio. Sim, são discussões, foram só discussões. Não houve nada além disso. Então, o que nós esperamos é que, tanto por parte do Procurador-Geral da República, quanto por parte dos ministros que eventualmente forem julgar, que haja essa compreensão jurídica daquilo que o direito efetivamente diz. Durante a entrevista, o deputado federal também confirmou o desejo dele de concorrer ao Senado nas eleições de 2026 e também do acordo celebrado entre o PL e o PSD. Fato, eu e o presidente Bolsonaro temos essa construção há mais de um ano. O presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo, tem uma amizade pessoal com o governador Ratinho Júnior, com o seu pai, o apresentador Ratinho, né? E essas conversas já estão sendo travadas ao longo desses últimos, pelo menos 10, 11 meses, quase um ano, né? Então, sim, de fato, nós estamos nessa construção e eu sou soldado do presidente Bolsonaro para, em 2026, representar a direita, representar os nossos valores no Senado e representar o nosso estado, a nossa população no Senado Federal. Estamos nessa construção, sim. Lembrando que o Felipe Barros, de Londrina, deve deixar a liderança da oposição na Câmara em fevereiro do ano que vem. O nome mais forte para ocupar essa vaga é do deputado federal Zuco, do PL do Rio Grande do Sul. Pontos importantes aqui esclarecidos nessa entrevista, do ponto de vista, é claro, do próprio deputado, falando a respeito, Pedroso, me chamou a atenção de como está tudo no mesmo balaio, né? Eles vão colocando ali o inquérito de fake news, de urna eletrônica, junto com o possível atentado ao Estado Democrático de Direito, e aí entra também investigação de golpe. Tá todo mundo dentro da mesma caixinha, como se a gente estivesse falando dos mesmos assuntos, quando na verdade são coisas bem distintas. E aquilo, né? Você que está nos escutando, cuidado com o que você pensa, porque de repente podem inventar uma máquina aí para ler pensamento e te criminalizar por isso. Olha só, a temporalidade das coisas ela é importante. E a liberdade de definir ou defender algumas pautas também. O que eu estou querendo deixar, né, com esses pontos? Você que está me acompanhando, vamos lá. O deputado Felipe Barros, ele foi presidente da comissão que avaliou, inclusive mostrou pontos positivos relacionados ao voto impresso. Paulo Martins, à época deputado, foi o relator. Então, assim, ou eu posso estar invertendo a situação, mas ele participou ativamente da comissão justamente para garantir
justamente para garantir que uma parte da sociedade que tem dúvidas sobre o processo eleitoral tivesse uma camada adicional para que se sinta confortável com o resultado que as urnas apresentam. Justamente para, numa eventualidade como aquela que aconteceu na Venezuela, como acontece em outros países, você tem instrumentos para confrontar aquilo do resultado que é divulgado com aquilo que você tem ali como uma contraprova. Enfim, é uma coisa muito simples, né? Ali o deputado falou que até o Requião, no passado, apresentou projeto semelhante e defende essa ideia. Porque é isso. As pessoas, se têm dúvida, é dever das instituições serenar tudo isso. Eu tenho um grau de confiança muito grande nas urnas eletrônicas. Agora, eu entendo que outras pessoas não têm. Então eu preciso que essas pessoas estejam convictas, justamente para evitar isso que a gente tem acompanhado, um crescimento muito grande, inclusive da abstenção, né, do não comparecimento, do voto branco, do voto nulo. Enfim, a gente precisa sensibilizar as pessoas para que elas votem. Porque se elas não votam, se elas não trazem credibilidade, aquelas pessoas que estão sendo eleitas, daqui a pouco você vai ter um descolamento ainda maior da classe política e do povo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele ter defesa, ele defender aspectos relacionados à urna, é um direito dele. É um direito dos eleitores que ele representa buscarem esse tipo de proposta. Está tudo certo. E a defesa foi realizada, inclusive, no parlamento. Então a gente tem que entender. Olha, defender determinadas pautas não podem ser consideradas tentativa de golpe. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, a participação, o papel, o desdobramento disso, a responsabilidade sobre cada uma das etapas, quem vai precisar deixar muito claro é a polícia e os próprios advogados vão contrapor. Agora a gente precisa, e é isso que eu tenho insistido aqui, separar muito bem as coisas, separar o que é fato, o que é boato e aquilo que aconteceu e daquilo que querem costurar como que pretensamente aconteceria.